Senhor presidente, senhores vereadores, em publicidade, projeto de lei número 16, a iniciativa do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Executivo a adquirir área de terreno por desapropriação amigável e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, com o presente temos a grata satisfação de encaminhar a devida consideração pelos senhores vereadores o incluso projeto de lei que versa sobre autorização a ser dada a esse executivo para formalizar a compra de terreno de propriedade do senhor Milton Mayerdal, para nele ser implantado exposição contida no artigo 16 da Lei Orgânica Municipal. Tal benfeitoria há muito vem sendo aguardada pela comunidade esportiva local, e a obtenção de recursos governamentais para a concretização dessa benfeitoria sempre foi obstaculizada pela falta de terreno, já que a área até então utilizada como campo de futebol no antigo campão não mais se presta para tal finalidade. Além do mais, situa-se no local inapropriado, não comporta uma construção de acordo com as exigências arquitetônicas atuais e também não é compatível com as aspirações de nossa cidade, que merece um estádio moderno, espaçoso e mais adequado às competições esportivas. O processo de desapropriação, assim como a avaliação do imóvel, observou as normas legais aplicáveis, segundo em anexo, por cópias, decreto de desapropriação e laudo de avaliação. É importante salientar aos senhores vereadores que em negociações previamente mantidas com o proprietário, chegou-se a um valor menor do que da avaliação, o que demonstra ser aquisição vantajosa também financeiramente para o município. De acordo com a presente iniciativa, convidamos essa nobre edilidade a compartilhar com esse executivo uma benfeitoria que se tornará histórica, não somente por sua invulgar importância para a comunidade, mas uma prova cabal da preocupação de todos nós com as legítimas aspirações de nossa comunidade. Devido ao curto prazo para desbloqueio dos recursos atrelados à emenda parlamentar do deputado Alex Canziani para a construção da primeira etapa do Estádio Municipal de Futebol de Campo, sendo necessário a entrega dos documentos de engenharia e comprovação da titularidade da área junto ao órgão competente, por parte dessa municipalidade, rogamos a Vossa Excelência a dispensa dos prazos para a apresentação do referido projeto de lei, bem como a possibilidade de realização de sessões extraordinárias para votação. Pela atenção indispensável anuência, antecipamos agradecimento ao tempo e que renovamos a Vossa Excelência protestos de consideração e apreço, extensivo aos nobres componentes dessa Igreja Casa de Leis. Cordialmente, José Maria Reis Júnior, Prefeito Municipal. Senhor presidente, senhores vereadores, o prefeito está propondo um regime de urgência urgentíssima. Então, cabe aos senhores vereadores em plenário dispensar esse regime ou não. Então, antes de nós fazer a votação, eu gostaria que o secretário Cleverson viesse dar umas explicadas para nós aqui, se fosse possível, sobre o projeto. Boa tarde ao senhor presidente da Câmara, senhor Pedro Derpli. Boa tarde também aos demais vereadores e a todos que estão presentes aqui no plenário nessa tarde. Bom, resumidamente, o gringo já citou todos os fatos. Porém, hoje, eu, representando a Secretaria de Esportes, e mais a Cleonice, que estamos à frente desse projeto, assim como o prefeito Júnior, na sua ausência hoje, o senhor presidente nos convidou a justificar o porquê desse caráter urgente. Então, aconteceram algumas variáveis que nos levaram hoje a estar aqui, fazendo esse pedido aí encarecidamente para vocês.
para a gente não perder esses prazos. E quais foram essas variáveis? Primeira delas, a dificuldade em adquirir esse terreno, pois até então, aonde existia o estádio, todos sabem que hoje já existem 2 obras, né? A Supercreche e a Unidade de Saúde, e futuramente tem mais um projeto que por coincidência vai ser um projeto também na área do esporte e do lazer, que é o Meu Campinho, que esse é outro projeto do governo estadual, que é uma área de lazer que vai contemplar uma academia ao ar livre, um campinho sintético e mais um parque de diversão para as crianças, né? Um playground. Então, a nossa justificativa hoje de estarmos aqui pedindo para vocês, o que aconteceu? Esse recurso, como foi mencionado, foi conseguido ele, né, através do deputado Alex Canziani, e a primeira etapa que a gente começou com o plano A não deu certo, né, que era a permuta de alguns terrenos. Aí a gente já teve um plano B, também não deu certo. A gente corremos mesmo atrás desse terreno, e por fim, agora nas últimas semanas, eu acompanhando o prefeito, e ele insistentemente conseguiu convencer, né, o proprietário Milton Dal a fazer a venda desse terreno que está localizado próximo ao loteamento ali no bairro Bela Vista, né, próximo da estação de luz, bem localizado. Todos sabem aonde era a casa onde era não, né, o seu Divonzir ainda mora, mas a casa do filho dele que ele vendeu para os Mussato. Então o terreno começa a partir do muro do fundo da casa dele. Então, para quem vai ali no loteamento, a hora que sai do asfalto já põe o pé no terreno. O Milton, ele impôs uma resistência, porque ele queria vender para a prefeitura, né, a parte mais irregular, mas, como eu citei, acompanhei o prefeito nas 3 conversas lá no Laticínios, e ele conseguiu, né, convencer aí o Milton para que fosse nessa parte de cima, onde o terreno é mais adequado, mais propício. E, enfim, a segunda variável que nos fez atrasar com relação a essa documentação é que nós perdemos 40% do tempo dela em período eleitoral, onde não pode se fazer nada, né? Compra, permutas, enfim. Então, de agosto até período eleitoral, nós perdemos esse prazo. Estávamos impossibilitados de tentar realizar qualquer negócio. Dezembro, vocês sabem, né, os órgãos competentes públicos, né, dos recessos finais de ano, né, nós mesmos voltamos, a prefeitura voltou no dia 16 de janeiro, e a partir daí a gente começou incansavelmente a correr atrás desse terreno. E a terceira variável, vocês sabem, né, está prestes a sair o concurso, nós hoje não temos efetivamente um engenheiro. E isso está não só a questão dos projetos, né, do estádio, da área do esporte, mas todos os projetos aí, estamos aí com sérias dificuldades. Está a Cleonice hoje aí para não deixar eu falar besteira. Sim, existe, tem um contrato, tem um engenheiro que está contratado, mas a carga horária dele, ele está vindo uma vez por semana, e vocês sabem que isso daí não é suficiente. Então, o município realmente está tendo vários prejuízos nesse sentido, pela ausência, né, de um engenheiro ali 8 horas por dia com nós. Então, são essas 3 variáveis que nos levaram a estar aqui hoje, né, em nome do prefeito, pedir aí que vocês pensem aí com carinho, porque hoje o município de Cândido Abreu é um dos poucos, eu não posso falar com precisão, mas eu fiz aí um levantamento dos 399 municípios, apenas
4 municípios não têm um estádio municipal hoje, né? Nós tínhamos, mas hoje nós não temos. Então, é uma oportunidade né, que a gente tem. Essa primeira etapa que nós estamos correndo atrás é um valor de 340 mil, do qual ela vai ser, a primeira etapa vai constar, né, o esplanado, o gramado, o alambrado, a iluminação, será tudo contemplado nessa primeira etapa. A segunda, a Cleo ainda hoje reforçou comigo, que também já está aprovada, que é o valor de 240 mil, mas é claro que depois de cumprirmos a primeira etapa, e assim sucessivamente, atingindo um valor de 1.400.000. Então é um valor considerável, que bem aplicado, vamos ter aí, né, um estádio bem aconchegante e bem confortável, para atender a todos os desejos aí dos esportistas do município, e não só dos esportistas, porque a gente sabe que a população em si é muito adepta ao esporte, né, ao futebol. A gente vê, sai os campeonatos aí no ginásio, toda semana lota, o pessoal vai mesmo, comparece. É uma das poucas fontes de lazer, e a gente está também bastante preocupado com outros projetos que venham de encontro com o lazer. Então, são essas 3 variáveis assim que eu vim aqui em nome do prefeito, que está em Curitiba hoje, né, que nos levaram a pedir esse caráter de urgência, que foi a aquisição do terreno, né, dificuldade, foram vários que nós fomos ver, mas é difícil. O segundo, né, o período eleitoral nos engoliu uma porcentagem do tempo, e o terceiro, né, a ausência constante de um engenheiro, e essas variáveis nos fazendo apressar o processo. Então, acredito que seja isso que eu teria para passar para vocês. Alguma pergunta? Se algum tiver alguma pergunta, se ele souber de responder, a Cleonice também está à disposição ali, que está a par de tudo. Se tiver alguma pergunta a fazer, a Gisele, ou qualquer um de nós aqui. Com relação a esse projeto, lógico que a gente não vai votar contra para atrapalhar um convênio. Mas isso é uma questão antiga já, de promessa até de mandato anterior, de promessa anterior, né? Daí hoje tem a dificuldade de elaboração de projeto, coisa, mas já é de bastante tempo, né? E daí, você veja bem, sempre é colocado a Câmara, os vereadores, em uma prensa ali, tem que votar a urgência, mas aqui teria publicidade, teria que passar para as comissões. Lógico, esse caso, tudo bem, não vamos atrapalhar, mas não seria o ideal, porque é uma coisa que já vem sendo comentada até de mandato anterior, se não me engano. Não, certamente. O primeiro prazo ele expirou no mandato anterior, no ano de 2016, né? Mas realmente essas são as nossas justificativas. A princípio seria, até por sinal, chegou a ter informalmente uma negociação. Porém, no ato de finalizá-la, digamos assim que, né, não deu certo, deram para trás. E aí, a partir disso, a principal dificuldade foi o terreno, né, foi mesmo, e a questão de valores. Então, como vocês mesmos viram no projeto, o valor que está a ser adquirido esse terreno é de até se duvidar, né, pela localização dele. Nós fomos visitar alguns terrenos por perto da cidade, porque aonde é viável. Então, eram valores exorbitantes. Então, agora, pelo valor que esse vai ser adquirido, talvez também seja um dos principais motivos para a gente não ter conseguido fechar esse processo antes. Mas realmente não foi por falta de esforço meu, da Cleo, de repente, e até do próprio prefeito, que eu acompanhei ele em todas as pessoas que tinham interesse em fazer a venda ou o negócio do terreno. Mas quando se fala que é para a prefeitura, os valores se
triplicam, quadriplicam. E eu digo para vocês que esse terreno, pela localização e pelo valor, certamente, e pelo tamanho da área adquirida, vai valer a pena. Porém, a gente pede desculpa, né, porque eu sempre falo, a gente é experiente na administração pública, e algumas coisas não dependem só da gente, ela é muito, né, muito entrelaçada. E de repente, a gente perde muito tempo com algumas coisas. Agora, falta de eu e a Cleonice que está correndo atrás não foi realmente. É que teve algumas adversidades aí que infelizmente, né, é costume, às vezes, até de brasileiro. E nós tivemos que apertar mesmo. Eu acompanhei o Júnior, né, vou repetir aqui. E olha, não sei, se não desse certo essa compra, né, com o terreno do Milton Down, nós íamos perder esse recurso. Porque os valores que estavam se pedindo por aí, eu acho que o município, todos sabem, né, a dificuldade aí de recurso, não ia ser possível. Então, talvez esse seja o principal fator. Mas, como se diz, antes da justificativa, a gente até pede desculpa, mas não foi por falta de correr mesmo atrás. Os valores que estavam sendo pedidos eram acima desse valor aí muito alto, porque eu já achei que esse já é um tanto alto, né? 250 mil, isso, o valor já é um valor bastante considerável, né? Um alqueire, né? Um alqueire próximo ao loteamento. É como se ele dividisse um alqueire e fizesse loteamento e vender pelo preço que eles estão vendendo os lotes na frente do terreno, certamente ele ia lucrar, ia ter um lucro de R$1 milhão, próximo a R$1 milhão. Só que o loteamento requer investimento em cima, né? Sim, certamente. Agora, considerando os valores que se pediram em terrenos não tão viáveis quanto o dele, eu posso afirmar para você que foi até mais do que o dobro. O que se aproximou do valor dele foi de 300 mil. E ainda um pouco retirado da cidade. E teve algumas propostas também com permuta, com lotes da prefeitura ali que estão localizados ali no Departamento de Educação, antiga coletoria. Mas ali está meio complicado a situação, até por sinal agora, nessa busca incessante por terreno aí, até isso vai estar sendo regularizado ali agora, porque tem uma parte que é do Estado, outra do município, que até essa possibilidade de troca, né? Mas hoje um lote daquele em pleno centro, eu acho que ele tem um valor até maior do que esse. Então o prefeito se atentou e falou, mas espera lá, ele viu que não seria tão viável e agora nós vamos... É o nosso último recurso. E por coincidência, abaixo disso não conseguimos mesmo. Então, essa é a principal justificativa mesmo. Eu queria saber assim, quando que foi liberada a emenda do deputado Alex Canziani? Cléo, você tem a... Não quer falar no microfone? Dá para imaginar que foi antes da eleição que foi liberado esse recurso? Do processo eleitoral? Ele entrou no período eleitoral no processo de compra, né, de busca de terreno. São 8 meses de prazo de cláusula suspensiva. Esses 8 meses está vencendo. Assim, veja bem, eu volto a falar, é importante que a gente não se dispense publicidade,
Porque o vereador ele tem que estudar a matéria antes. Se essas informações, a Cleonice, forem importantes, de você também, Cleverson, foram importantes, mas a gente sempre aqui está representando o povo. E quando a gente se representa o povo, é uma importância muito, muito grande. Nós precisamos estudar, por isso a importância da publicidade antes de todos os projetos. Então, assim, nós não queremos atrapalhar o município de jeito nenhum, e nem o setor de esporte. Mas eu faço das minhas palavras do vereador Marcílio, e se eu não me esqueço, em 2012 isso foi prometido em campanha. Então já foi 5 anos. E agora que está sendo liberado, e tipo assim, a gente dispensa publicidade para começar a votar para não perder o recurso que acaba em maio. Então são coisas assim que não dá para se entender. Então, essas são minhas palavras. Eu deixo aqui, eu agradeço a tua presença, a presença da Cleonice aqui, mas são as últimas, assim, matérias que nós vamos votar, que não é para se dispensar publicidade, senhor presidente, que a gente cumpra o prazo correto. Eu entendo. Vamos falar para eles mandarem mais adiantado. A Cleonice já sabe, né? Mas só que esse aqui nós sabia por causa que foi conseguido agora o terreno. Daí não tem como você passar sem o terreno. Como é que vai passar? Fazer tudo lá, tem que estar no nome da prefeitura o terreno para depois começar o projeto lá. Então esse foi na hora mesmo. Então eu peço com carinho que todos nós olhem aqui para nós dispensar o prazo. Nós não vamos ser ruim, não. Sim. Então, podemos pôr para votação para dispensa do prazo? Tem mais alguma pergunta? Não tinha jeito de fazer mais no centro do Cândido Abreu, que nem aqui para trás da Edson Veículo, ali, um lugar muito bonito, e ficar bem destacado se fosse ali. Lá em cima eu acho meio fora de linha lá. Então, a gente tentou, só que ali o terreno que poderia ser negociado, que até o próprio Rogério ofereceu para o prefeito, ele não tinha a área, o tamanho de área ideal para o projeto, porque daí eles são duas, tem o loteamento que futuramente o Rogério, né, vai fazer, e tem o loteamento do outro rapaz que me esqueci o nome. Então a área era impossibilitada de receber o estádio. A gente, para nós, eu até seu vereador Ito, até eu cogitei para o próprio prefeito, se imaginando, olhando aqui um estádio ali, seria maravilhoso, mas infelizmente pela falta de área não foi possível também. Mas chegamos a conversar com o pessoal ali. Os dois estavam juntando os dois. Eu não sei muito bem, sou meio leigo com relação a esses termos com relação a terreno, mas aquela área, Cléo, que tem que ter, é obrigado o pessoal deixar para lazer, né, dos loteamentos, a área institucional. Então, juntando as duas áreas dos dois proprietários ali que futuramente vão fazer o loteamento, a área ela não ia conseguir receber o estádio de forma apropriada. Mas também foi uma tentativa ali, seu vereador. E ali na antiga Coão ali não dá também? O espaço também ali, eu acho que o que resta também não será possível. Porque o projeto em si, para nós aproveitarmos o valor total dele, né, com arquibancada, o prefeito até pediu, vai ser uma arquibancada com capacidade para 4.000 pessoas, com uma cobertura, vai ser um estádio assim bem moderno e bem, né, para o município, acho que só tem, né, a agregar. Então foram várias tentativas, várias mesmo, para lá da ponte, para cá, para aquele terreno, para lá do centro social, para lá do cemitério, lá para lá do seu Igor Demetrio,
Foram várias tentativas, várias mesmo, várias. E É bom que saia, eu cobrei bastante isso aí, isso é uma coisa muito interessante, né? sim, Muitas hoje, vezes eu cobrei isso aí. hoje, como eu falei, hoje dos 399 municípios, apenas 5 nós estamos entre eles, aí que já não temos no estádio, e estamos quase perdendo aí por falta desse tempo, né? Que nem diz a Cleo, não dependeu de nós, né? Então, acho que seria essa as minhas palavras.